um homem que possuía grandes riquezas e rebanhos, e também muitos servos. Ele era um homem bom, honesto e justo, que amava respeitosamente a Deus. Considerado o homem mais rico e próspero do Oriente. Jó tinha uma grande quantidade de animais, incluindo 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Além disso, tinha servos para auxiliar em tudo o que precisava. E não parava por aí. Também tinha uma família maravilhosa, com 7 filhos e 3 filhas. Jó era um homem piedoso, preocupado com a santidade de sua família. Após os períodos festivos, ele convocava seus filhos e realizava ritos de purificação, oferecendo holocaustos em nome de cada um deles. Ele tinha em mente que seus filhos poderiam ter pecado e blasfemado contra Deus em seus corações, e desejava preservar a comunhão com Deus em sua família. Jó, capítulo 1, versículo 1 a 5. Em outro dia, os anjos servidores celestiais voltaram a se apresentar perante Yahvé, o Senhor. E Satanás, o acusador, também estava presente para ser ouvido. Yahvé perguntou a Satanás de onde ele vinha, e Satanás respondeu que estava perambulando pela terra e indo e vindo pelos caminhos do mundo. Yahvé então perguntou a Satanás se ele havia observado Jó, seu servo, reconhecendo sua integridade e justiça, seu amor e temor a Deus, desviando-se do mal. Yahvé afirmou que Jó permanecia íntegro, apesar das tentativas de Satanás em incitá-lo a blasfemar. Satanás respondeu com uma provocação, dizendo que Jó só mantinha sua integridade porque era abençoado em tudo que ele fazia. Veja como ele é rico. Satanás alegou que se Yahvé permitisse que Jó sofresse com doenças e problemas físicos, ele prontamente blasfemaria contra Deus. Yahvé então autorizou Satanás a afligir Jó, mas ordenou que a vida de Jó fosse poupada. Depois disso, Satanás saiu da presença do Senhor. Num certo dia, enquanto seus filhos e filhas estavam em casa do irmão mais velho, eles estavam comendo e bebendo vinho. Nesse momento, chegou um mensageiro até Jó e lhe trouxe notícias perturbadoras. O mensageiro contou que os bois estavam arando e as jumentas estavam pastando no campo, quando foram atacados pelos sabeus, que roubaram os animais e feriram os servos à espada. O mensageiro era o único que sobrevivera para trazer essa notícia. Enquanto o mensageiro ainda falava, outro mensageiro chegou com uma mensagem igualmente trágica. Ele relatou que um fogo enviado por Deus caiu do céu e queimou todas as ovelhas e servos novamente, com exceção dele, o mensageiro. Logo depois, chegou um terceiro mensageiro com outra notícia terrível. Ele disse que os caldeus atacaram e dividiram-se em 3 grupos, roubando todos os camelos e matando os servos à espada. O mensageiro era o único que conseguiu escapar, mas as tragédias não pararam por aí. Um quarto mensageiro veio com a notícia mais devastadora de todas. Ele contou que enquanto os filhos e filhas de Jó estavam em casa do irmão mais velho, um vento muito forte veio do deserto e derrubou a casa sobre eles, resultando na morte de todos. Mais uma vez, o mensageiro era o único sobrevivente para dar essa notícia. Diante de tamanhas tragédias, Jó se levantou, rasgou suas vestes, raspou sua cabeça e se prostrou no chão, adorando a Deus. Ele disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Depois de todas as tragédias que Jó enfrentou, Satanás voltou a se apresentar diante de Deus. O Senhor indagou: De onde você vem? Satanás respondeu: Tenho percorrido a terra, vagueando de um lugar a outro. Então o Senhor perguntou: Você notou meu servo Jó? Não há ninguém na terra tão justo e íntegro como ele. Ele me teme e se esforça para não fazer o mal. Apesar disso, você me instigou a permitir que Jó fosse afligido, embora ele fosse inocente. Mesmo assim, Jó permanece fiel e íntegro como sempre. Satanás respondeu:
É só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo desde que conservem a própria vida. O Senhor então disse a Satanás: muito bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Satanás partiu da presença do Senhor e infligiu terríveis feridas no corpo de Jó, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Jó se sentou sobre um monte de cinzas e pegou um pedaço de cerâmica para se coçar. A esposa de Jó, sentindo-se aflita com a situação, aconselhou-o a amaldiçoar a Deus e morrer, argumentando que sua lealdade não estava resolvendo nada. No entanto, Jó respondeu à sua esposa, rejeitando seu conselho e questionando se deveriam receber apenas o bem de Deus e não os momentos difíceis que ele também permitia. Mesmo nessa provação, Jó permaneceu fiel a Deus, sem vacilar ou pecar com seus lábios. No texto original hebraico, está escrito assim: abençoa a Deus e morre. A palavra hebraica baresh pode de fato ser traduzida como abençoar e não amaldiçoar. Portanto, a expressão amaldiçoa a Deus e morre não está relacionada ao significado original de baresh no hebraico. Portanto, embora a palavra amaldiçoa tenha sua origem no hebraico com o sentido de abençoar, o modo como é empregada nessa frase é completamente diferente e sua interpretação deve ser baseada no contexto em que está sendo utilizada. 3 amigos de Jó souberam das desgraças que haviam acontecido a ele e à sua família e vieram visitá-lo para oferecer solidariedade e consolo. Eles eram Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. Ao avistarem Jó à distância, ficaram chocados e começaram a lamentar e chorar profundamente. Cada um rasgou seu manto e jogou terra sobre suas próprias cabeças, demonstrando profunda tristeza. Eles se sentaram no chão junto a Jó por 7 dias e 7 noites consecutivos, sem dizer uma única palavra, pois o sofrimento de Jó era tão intenso que eles não encontravam forças para falar. Passados alguns dias em que Jó ficou em silêncio, ele finalmente abriu a boca e expressou sua angústia, amaldiçoando o dia de seu nascimento. Ele desabafou, dizendo que desejaria que o dia de seu nascimento fosse apagado da história, transformado na mais profunda escuridão, sem a luz de Deus sobre ele. Jó continuou seu lamento, questionando por que não foi tirado da vida ainda no ventre de sua mãe, por que não morreu ao nascer. Ele se perguntou por que foi trazido ao mundo apenas para sofrer, questionando o propósito de sua existência. Jó imaginou como seria se tivesse morrido antes, em paz e descanso junto a reis e príncipes. Ele desejou não ter existido, comparando-se com as crianças que nunca viram a luz do dia. Jó mencionou a tranquilidade encontrada na sepultura, onde todos, pobres e ricos, juntos, estão livres de suas adversidades terrenas. Em seu desespero, Jó questionou o propósito de conceder vida aos aflitos e amargurados, que desejavam a morte. Ele se perguntou por que Deus dava vida àqueles cujo caminho parecia não ter sentido, que viviam em sofrimento e angústia. Jó terminou seu lamento, expressando seu atual estado de angústia sem paz, tranquilidade ou descanso. Ele vivia em constante inquietação, chorando e lamentando, sentindo que tudo o que temia se abateu sobre ele. Jó não encontrava sossego em sua situação. Elifaz, um amigo de Jó, respondeu dizendo que Jó costumava aconselhar e ajudar os outros, mas agora ele estava enfrentando dificuldades e desânimo. Elifaz argumentou que a confiança de Jó em Deus estava baseada em sua retidão, mas também sugeriu que o sofrimento pode estar relacionado ao pecado. Ele compartilhou um sonho assustador e enfatizou a brevidade da vida humana, afirmando que muitos morrem sem alcançar a sabedoria. Em resumo, Elifaz tentou consolar Jó, mas suas palavras refletiam sua crença de que o sofrimento estava relacionado ao pecado. Jó responde aos conselhos de Elifaz, expressando sua intensa angústia. Ele deseja que sua dor seja medida e comparada à sua calamidade, acreditando que seria maior que a areia dos mares. Ele desafia seus amigos a oferecerem orientação valiosa em vez de argumentos vazios. Jó acusa seus amigos de não compreendê-lo e pede compreensão e justiça.
A resposta de Jó reflete seu sofrimento profundo e busca de entendimento diante de sua situação desesperadora. Clamando em agonia, Jó ergueu seus olhos para os céus estrelados e suplicou a Deus, dizendo: Ó Deus Todo-Poderoso, eu clamo por ti em meio à minha aflição. Mostra-te a mim, pois desejo falar contigo e entender o motivo do meu sofrimento. E assim, em resposta à fervorosa súplica de Jó, Deus se manifestou de maneira extraordinária. Uma voz ressoou como o trovão nas alturas, ecoando pelo deserto escuro. Deus perguntou a Jó com uma voz poderosa e majestosa: Quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Agora, Jó, prepare-se como um homem e responda-me, pois eu o interrogarei e você me ensinará. Os olhos de Jó se arregalaram diante da grandiosidade da voz divina. Com humildade ele respondeu: Senhor, reconheço que minhas palavras foram sem entendimento e me arrependo. O que posso responder a ti, que tudo sabe e tudo pode? Então, Deus começou a fazer uma série de perguntas a Jó, perguntas que transcendiam a compreensão humana. Ele indagou sobre a criação do mundo, a ordem dos céus e a maravilha da natureza. Deus fez aproximadamente 70 perguntas a Jó. Enquanto Jó ouvia essas perguntas divinas, ele se sentia humilde e pequeno diante da majestade de Deus. Ele percebeu a vastidão do conhecimento de Deus e sua própria limitação como ser humano. Ao final, Jó respondeu a Deus com reverência e submissão, reconhecendo sua pequenez diante do Criador do universo. Ele disse: Eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu me arrependo de minhas palavras e me coloco diante de ti, Senhor, em humildade e reverência. Nesse momento, Deus olhou para Jó com compaixão e restituiu todas as suas riquezas materiais, proporcionando a Jó um novo rebanho de gado, o dobro do que ele havia perdido. Além das riquezas, Deus abençoou Jó com uma nova família. Ele teve novamente 7 filhos e 3 filhas, e a narrativa afirma que suas filhas eram as mais belas da terra. Deus também prolongou a vida de Jó, permitindo-lhe viver até uma idade avançada e abençoada. Deixe um versículo bíblico que você mais gosta nos comentários, pois alguém precisa dessa palavra. E diga de qual cidade você nos assiste. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.